Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Hudson Cardoso e esse é o 6º vídeo da série de mensagens O Espírito Santo e a Igreja. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo distribui dons à sua igreja visando um fim proveitoso, e essa distribuição também é conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Infelizmente, no meio da Igreja de Cristo, muitas dúvidas pairam quando falamos a respeito de dons do Espírito. Será que eu realmente tenho um dom? Qual é o meu dom ou quais são os meus dons? Os dons do Espírito são para hoje? Nós queremos ajudar você, dando um norte para você iniciar um estudo e aprofundar esse tema, buscando que você cresça para que você possa ser usado grandemente pelo Espírito Santo. O assunto dons do Espírito, ele tem sido abordado por séculos e séculos dentro da igreja. Mas eu acredito que muito achismo, muito exagero, muitas coisas, muitas especulações e pouca base bíblica gerou uma certa confusão no meio da igreja. Há um lado que negligencia totalmente, há o outro que excede os limites dos dons, e eu creio que tudo isso se dá a dois fatores. A falta de conhecimento, isso é, o que a Bíblia fala sobre dons do Espírito? Como a Bíblia responde às nossas perguntas e os nossos questionamentos? Como a Bíblia me orienta a usar os dons do Espírito? Como a Bíblia me dirige a viver, demonstrando a manifestação do Espírito na minha vida? E o outro ponto são os julgamentos naturais. Se nós estamos falando de dons do Espírito, de dons espirituais, é óbvio que julgamentos naturais não vão explicar algo que é espiritual, algo que é sobrenatural. Olhos naturais olhando para algo, tentando fazer uma leitura natural de algo sobrenatural, obviamente não vai chegar a uma resposta adequada. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Nós estamos falando de coisas maravilhosas, de milagres, de operação de milagres, de curas, de libertação, de ações que aos olhos naturais nós não conseguimos explicar, mas aos olhos espirituais, através da palavra de Deus, nós conseguimos evidenciar. Esse vídeo ele tem o objetivo não de esgotar o tema, não de fazer com que você saia daqui um expert sobre dons do Espírito. E pelo contrário, eu encorajo você a buscar e se aperfeiçoar no tema, porque tem muito assunto, tem muito a aprender e tem muito que o Senhor quer nos ensinar. Isso é algo, os dons do Espírito são uma capacitação, algo sobrenatural que Deus nos deixou para que nós venhamos aperfeiçoar ao longo da nossa vida inteira, para que nós possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós aqui. Então eu quero falar um pouquinho a respeito de dons do Espírito, e para isso nós vamos partir do texto mais conhecido a respeito de dons do Espírito. Então, está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler alguns textos e eu vou parar e nós vamos abordar o tema e provavelmente estaremos voltando várias vezes neste capítulo. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, esse é o texto que fala a respeito acerca dos dons espirituais. Então, vamos lá. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Aqui tem um ponto importante, que a expressão dons espirituais, ela é a expressão pneumaticon, que fala acerca de coisas espirituais, acerca de instrumentos espirituais. Então, há uma outra palavra que também fala e que também explica, e também é traduzida como dons espirituais no original, que é a palavra charisma. Essa palavra nós vamos ver lá no versículo 4, que diz assim: ora, os dons são diversos. Aqui é a palavra charisma. E qual é a diferença de uma e da outra? A primeira expressão fala de não sermos negligentes acerca das coisas espirituais. Então, o apóstolo Paulo não quer que nós venhamos ser negligentes, desinformados, mas ele quer que nós venhamos conhecer sobre esse ponto. E esse é o primeiro aspecto importante, porque muita gente
é desinformada ou negligencia os dons espirituais. Muita gente tem uma concepção da seguinte maneira: não, eu já fui salvo, estou servindo a Jesus e isso é o que importa. Mas nós vamos ver ao longo deste vídeo que os dons espirituais vão te possibilitar servir com eficácia. Não adianta só servir a Cristo. O Senhor quer que nós venhamos servir com eficácia. O Senhor quer que nós venhamos servir frutificando em toda boa obra. Então, o texto continua dizendo, versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, a palavra utilizada aqui já é a palavra charisma. No versículo 4 diz, os dons, os charismas são diversos. Então aqui tem um aspecto importante, não é um dom, são diversos dons, né, que são distribuídos à igreja a fim de equipá-la para um fim proveitoso. Veja que o texto está dizendo lá no 7, os dons são concedidos pelo mesmo Espírito buscando um fim proveitoso. E isso é importantíssimo nós entendermos, porque se não tiver um fim, não tem necessidade de ser distribuído. E aí a pergunta que vem é, o que é dom? O que são esses dons espirituais que o texto está nos falando? Os dons espirituais são uma manifestação visível do Espírito Santo na igreja. É uma manifestação de poder, é uma manifestação que é perceptível, que traz algo do mundo espiritual para o mundo natural. Quando há um milagre, quando há uma cura, por exemplo, há uma manifestação visível do Espírito Santo. Quando há um milagre, há uma manifestação visível. Quando há uma palavra profética, há uma manifestação visível ou audível através da palavra proferida, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Todas essas são ações que nos fazem andar no Espírito. Por isso, o vídeo anterior falou sobre viver no Espírito e falou sobre frutos do Espírito, porque fala de características internas, fala de frutos de caráter, de santidade, fala de quem nós somos. Já os dons do Espírito, ele vai falar de como nós andamos, de como nós servimos ao Senhor. E aí você pode estar dizendo assim, puxa vida, mas quem está apto? Quem está apto a receber dons do Espírito? Nós vamos entender, a Bíblia vai nos falar, no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, diz, estes sinais acompanharão os que creem, né? E Marcos 16 vai falar assim, quem crer e for batizado será salvo. A sequência de Marcos 16:17 fala sobre uma série de sinais e alguns desses sinais estão inseridos aqui nos dons do Espírito. Então ele vai dizer o seguinte, em meu nome vão expulsar demônios. Aqui nós vamos ver daqui a pouco falando sobre discernimento de espírito, falarão em novas línguas, daqui a pouco nós vamos ver sobre variedade de línguas e interpretação de línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, nós vamos falar de operação de milagres, se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, nós falaremos sobre cura. Então vejam como estão inseridos, né? O que está determinado para que todos nós venhamos fazer, está inserido também dentro dos dons do Espírito. E a pergunta é por quê? Porque você pode estar pensando assim, mas todo mundo tem o dom de curar? O próprio apóstolo Paulo fala, todos têm o dom de curar? É claro que não. Porém, aqui a Bíblia vai nos falar que se nós crermos estes sinais, e um deles é a cura, acompanhará aqueles que creem. Então, o que nós precisamos ser, ou o que nós precisamos ter, ou o que nós precisamos viver para estarmos aptos a termos os dons do Espírito? Primeiro, nós precisamos crer, nós precisamos ser selados pelo Espírito Santo, nós precisamos ter a marca do Espírito Santo da promessa nas nossas vidas. Temos alguns vídeos anteriores que falam a respeito do selo do Espírito. Você pode procurar no nosso canal. Mas todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, confessaram, creram no seu coração e confessaram com sua boca Jesus Cristo como o Senhor, recebem o selo do Espírito. E a partir daí, o Espírito Santo passa a morar nessa pessoa. E ela está apta, de alguma forma, ela está apta pelo Senhor, né? Com a marca no seu coração, com a marca na sua vida, para exercer os dons do Espírito.
Esse é um dos pontos. Crer no Senhor Jesus, ter entregado a sua vida. Mas também vai falar sobre crer de uma maneira diferente. Ela fala sobre esses sinais acompanharão os que creem. E eu creio que esse texto está falando de forma a nos trazer dois aspectos sobre o crer. Um é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e outro é crer que Ele distribui dons sobre a sua igreja. Ele distribui capacidades sobre a sua igreja. Muitas pessoas não creem que as curas são para os dias de hoje. Muitas pessoas não creem que a libertação é para os dias de hoje. Muitas pessoas não creem que os milagres continuam acontecendo. E se você não crer, você não vai viver os dons do Espírito. Se você não crer, você não vai viver, não vai ver esses sinais te acompanhando. O terceiro aspecto para estar apto é estar disposto a servir. O pastor Pascoal Piragini sempre falava uma frase que eu gosto muito. Ele diz: em missão, os sinais acontecem. Em missão, os milagres acontecem. Muita gente quer ter dons do Espírito, mas não quer servir ao Senhor Jesus. Muita gente quer ter capacitação do alto, mas não quer servir. Então não faz sentido algum. Lembre-se que o Espírito Santo, que o texto de Coríntios diz, os dons são distribuídos buscando um fim proveitoso. Você não vai ter dons do Espírito se você não quiser servir ao Senhor Jesus, se você não quiser cumprir a grande comissão. E aí você pode dizer, mas eu não sou um pastor, eu não sou um evangelista, eu não sou um profeta, como Efésios, no capítulo 4, versículo 11, fala sobre os 5 ministérios que são auxiliados pelos dons do Espírito. Fala lá, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Aí você diz, eu não sou nada disso. Então, eu não preciso dos dons do Espírito. Porém, Jesus disse para nós, para cada um de nós, para que a gente possa ir por todo o mundo pregando o Evangelho, para que a gente possa ir por todas as nações fazendo discípulos. Então, isso é para cada um de nós. E no mesmo texto onde Jesus nos orienta, em Marcos 16:16, dizendo para que a gente vá pregar o evangelho por todo mundo, ele diz, estes sinais acompanharão os que creem. Logo, os sinais, eles muitas vezes serão importantes para que haja a salvação em meio à pregação. Quantas pessoas se convertem quando acontece uma cura? Quantas pessoas se convertem quando acontece um milagre? Quantas pessoas conseguem enxergar a palavra quando verdadeiramente elas são libertas? Então, os dons do Espírito, eles estão dispostos na igreja com um fim proveitoso de manifestar o poder de Deus no meio da igreja. E é interessante que a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, é onde ele detalha os dons do Espírito, os 9 dons do Espírito, mas ele começa a sua carta falando algo importante. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Vejam, o apóstolo Paulo está escrevendo a Coríntios não para comunicar, não para ensinar eles a respeito de que existem dons. Porque ele mesmo, nessa mesma carta, no começo está dizendo, não lhes falta nenhum dom. Ele está ensinando a igreja de Coríntios a respeito de como usar os dons. Eles já usavam e ele está fazendo algumas correções, você vai encontrar isso. Você vai ver que ele fala sobre, no mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 12, na sequência, após o versículo 11, ele fala sobre o corpo de Cristo e como os dons se complementam no corpo de Cristo e como eles são importantes, cada um deles é importante. Ele vai falar depois, no capítulo 13, sobre o amor, sobre usarmos os dons com amor. Já no capítulo 14 ele vai falar sobre ordem dentro da igreja com os dons, sobre buscar com zelo os melhores dons, sobre a ordem em relação ao falar em línguas. Ele vai falar sobre a ordem quando um profeta se manifestar, trazer uma palavra profética, outros julgarem essa palavra profética. Então o apóstolo Paulo não está falando para a igreja de Coríntios, ou não está ensinando eles que existe um dom, não está apresentando a teologia dos
dons pela primeira vez a eles. Não, eles já conhecem. O que o apóstolo Paulo está orientando eles para que eles possam, de forma eficaz, usarem os dons. E muitos de nós nunca, de alguma maneira, utilizou o dom espiritual que está sobre a sua vida. É importante você entender que tem dom espiritual sobre a sua vida e que está aí prontinho, né? Você que entregou a sua vida a Jesus, você que foi cheio do Espírito Santo, ele está prontinho para ser usado. E aí quando a gente fala de cheio do Espírito Santo, talvez já venha uma pergunta: eu preciso ser batizado com o Espírito Santo para que os dons possam se mover na minha vida? Olha, não necessariamente, porque o Espírito Santo distribui e age, né, com os dons conforme ele quer, a Bíblia vai nos falar. Porém, né, nós vamos enxergar, por exemplo, em Atos 1:8, a Bíblia fala assim, o Senhor Jesus diz: vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Vejam que essa palavra testemunha é a mesma que o apóstolo Paulo fala: vocês estão sendo confirmados como testemunhas de Cristo também, no capítulo 1 de 1 Coríntios. O que isso significa? Você pode até exercer, você pode até em algumas situações esporádicas os dons do Espírito se manifestar se você não for batizado no Espírito Santo, mas lembre-se que o batismo com o Espírito Santo é a capacitação de poder, e os dons do Espírito são manifestações visíveis de poder do Espírito Santo no meio da igreja, são manifestações visíveis de sobrenaturais no meio da igreja, e a capacitação do Espírito Santo vai fazer com que você possa ser vitorioso, vai fazer com que você possa trabalhar de maneira eficaz nos dons que estão latentes na sua vida. Então, pode, mas quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue trabalhar de maneira eficaz nos dons. E isso é muito claro na igreja de Atos. Nós vemos o apóstolo Pedro, quando cheio do Espírito Santo, a primeira pregação dele converte 3.000 pessoas. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Nós não vemos isso acontecer antes na vida de Pedro. Nós vemos o Senhor Jesus sim dar autoridade para eles orarem, curarem os enfermos, mas essa autoridade, este mover, este poder, como aconteceu no templo de Formosa, nós não observamos acontecer antes na vida de Pedro. Só depois que ele experimentou o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito começaram a se manifestar com muita frequência na vida dele. E aí você pode estar perguntando assim: tá, mas então quais são esses dons do Espírito? Nós vamos ver uma lista de 9 dons que o livro de Coríntios vai nos trazer. Ele vai falar sobre, alguns estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro os dons de curar, a outro as operações de milagre, a outro a profecia, a outro o discernimento de espíritos, a um é dado a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Esses são os 9 dons do Espírito que são citados no livro de Coríntios, que são citados na palavra do Senhor. E nós vemos também que, vejam como as coisas são equilibradas e se completam. Também existem 9 frutos do Espírito. Então, os dons e os frutos, eles precisam estar equilibrados. Os frutos vão falar do nosso caráter, vão falar de santidade, vão falar de como nós vamos usar os dons do Espírito também. E os dons, eles vão falar de como nós vamos andar, de se nós vamos andar manifestando a glória do Senhor Jesus nessa terra, ou se nós vamos andar como pessoas simplesmente teóricas, simplesmente que conhecem a palavra de Deus, mas que não manifestam o poder de Deus. Vejam, lembre-se do que o Senhor Jesus diz, saduceus, ele diz: vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas quando nós andamos nos frutos do Espírito e nós andamos nos dons do Espírito, nós aliamos as Escrituras e o poder de Deus. E eu quero dar uma breve explanação para você dos dons do Espírito. Então, dos 9 dons, o que são eles? Primeiro, é citado a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria é uma palavra de conhecimento que vem
junta com um conselho. Então vamos dizer o seguinte, é uma palavra sobre algo que vai acontecer na vida de alguém ou numa nação e que vem com um conselho de como a pessoa deve se comportar. Lembre-se de José no Egito, quando o faraó teve o sonho das vacas magras que comiam as vacas gordas, dos feixes magros que comiam os feixes gordos, né? E ninguém pôde interpretar, ninguém conseguiu interpretar isso dentro do reino, dentro do Egito, e foi chamado José. E a Bíblia diz que José interpretou o sonho do rei. E ele interpretou dizendo que os 7 primeiros anos seriam 7 anos de provisão, seriam 7 anos de riqueza, mas que viriam 7 anos de fome depois. José, ao interpretar este sonho de Faraó, ele não só interpretou, como ele deu uma recomendação para o Faraó. Ele disse, olha, nesses primeiros 7 anos você precisa administrar muito bem a provisão, você precisa administrar muito bem a riqueza, você precisa administrar muito bem tudo que vai vir à sua mão, porque depois os 7 anos vão destruir tudo que foi conquistado e ninguém vai nem se lembrar mais da fartura. Então o que José deu de recomendação? Recomendou guardar, administrar bem, guardar 1/5 de toda a provisão e abastecer os celeiros. E isso foi tão importante para o Egito que o Egito passou até vender. Os próprios irmãos de José foram até o Egito comprar alimento no Egito. Então isso foi uma palavra de sabedoria, uma palavra de interpretação de algo que estaria para acontecer e com um conselho. A palavra de conhecimento já é um pouquinho diferente. A palavra de conhecimento é um relato, é uma revelação de um fato, né, que está acontecendo ou que já aconteceu e que é trazido à tona através da revelação do Espírito. Então, o que é a palavra de conhecimento? Lembre-se de Ananias e Safira, um exemplo bom da palavra de Deus. Eles tentaram enganar o Espírito Santo na situação onde venderam a sua propriedade. O apóstolo Pedro diz, por quê? O seu coração encheu-se, né, de ganância, né? Vocês permitiram que Satanás enchesse o coração de vocês de maldade e tentaram mentir para o Espírito Santo. O apóstolo Pedro não sabia de nada, mas o Espírito Santo revelou a ele naquele momento. Uma palavra de conhecimento veio ao coração de algo que já havia acontecido e que estava sendo tramado por Ananias e por Safira. A fé. E aqui chega uma dúvida, puxa, mas fé é dom? Nós vamos entender que essa fé não é a fé para a salvação. Nós cremos que a fé para a salvação, nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e confessamos isso com a nossa boca e assim nós temos direito à salvação. Isso é fé. A salvação vem por meio da fé. Mas quando fala sobre fé nos dons do Espírito, não está falando da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural. Lembre-se de Pedro, quando Jesus vem andando sobre as águas e Jesus diz, olha, não tenho medo, sou eu mesmo aqui. E Pedro diz, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus diz, vem. E ele sai do barco e anda sobre as águas. Essa é a fé dos dons do Espírito. É a fé que faz mover montanhas, que Jesus diz. Se vocês tiverem fé, vocês dirão, este monte sai de um lado e vai até o outro. Então é uma fé sobrenatural para que você possa vencer circunstâncias na sua vida. É crer no sobrenatural, crer, né, em algo que não é natural, algo que naturalmente não pode ser resolvido, né? Então essa é a fé citada nos dons do Espírito. Fala sobre os dons de cura, e aqui é simples, né? Nós vamos entender, Jesus realizou muitas curas, muitos milagres, e esses milagres e essas curas continuam acontecendo até os dias de hoje. Nós vamos ver sobre operações de milagres e maravilhas. Qual é a diferença, né, de operação de milagres e maravilhas para cura? Uma cura é quando Jesus curou aquele paralítico que desceu sobre o teto da casa, e Jesus disse, olha, perdoados estão os teus pecados, toma o teu leito, levanta e anda. Ali houve uma cura, os cegos que Jesus curou, os 10 leprosos. Então há inúmeros relatos, né, a respeito das curas, né? E os milagres já são um pouco diferentes. Jesus, por exemplo, multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus transformou a água em vinho. Isso são milagres, né? Jesus andou sobre as águas, é um milagre. É algo diferente da cura.
Sexto dom, a profecia. A profecia, ela é uma mensagem do Senhor, uma mensagem de Deus para uma pessoa ou para uma igreja ou para uma nação a respeito de algo que está para acontecer, algo profético, algo que ainda irá acontecer. Nós vemos, por exemplo, Ágapo, né? Quando o apóstolo Paulo tem a intenção de ir para Jerusalém, ele tira o cinto do apóstolo Paulo, amarra nas suas mãos e nos seus pés e diz, olha, quem é dono desse cinto será preso e será amarrado, né? Até as pessoas que estão junto com o apóstolo Paulo tentam impedir ele de ir para Jerusalém, mas ele vai a Jerusalém e isso realmente acontece. Então, houve uma palavra profética daquele profeta falando algo que iria acontecer na vida ainda do apóstolo Paulo. O discernimento de espíritos, né? Veja o que é discernimento de espíritos, né? E aqui é importante porque não é um discernimento apenas de coisas malignas, mas também da ação e do operar do Espírito de Deus na nossa vida, ou do operar do Senhor através de provações, né? Muitas vezes o discernimento do Espírito vai ser o entendimento de algo maligno, de algo espiritual na vida de alguém, de uma possessão maligna, de você poder ter uma percepção de que algo não está certo, de uma batalha espiritual, de uma opressão maligna. O discernimento do Espírito vai te ajudar a entender isso. A Bíblia fala que nós temos que vestir a armadura de Deus. Então isso significa que em muitos casos nós precisamos estar atentos, né? A Bíblia fala que o inimigo, o nosso adversário, ele atira dardos inflamados e com o escudo da fé nós vamos aplacar. Se nós vestimos a armadura, isso quer dizer que há uma batalha. Então nós precisamos estar atentos, porque às vezes estamos passando por batalhas na nossa vida, na nossa casa, por tribulação, e o discernimento do Espírito vai nos permitir enxergar essa circunstância. Mas às vezes não é algo, não é especificamente, né, uma batalha, mas uma provação. E muitas vezes na provação também o Senhor usa o inimigo para nos tocar. Lembre-se de Jó. Foi permitido, né, a Satanás tocar a vida de Jó. E vejam como o discernimento do Espírito não funcionou na vida de Jó, porque Jó culpou Deus praticamente um livro inteiro, até que ele recebe uma resposta do Senhor a partir de Jó no capítulo 36. E o livro de Jó termina com Jó dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Ele foi provado, ele passou por uma prova que foi uma permissão do Senhor, mas ele não conseguiu discernir boa parte do livro de Jó. Nós temos essa percepção que ele não conseguiu discernir que havia uma ação, uma permissão do Senhor e para que Satanás tocasse na vida dele. O discernimento do Espírito vai nos ajudar com isso. Além disso, fala sobre a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Esses dois dons, eles andam juntos, né? Por quê? Porque eles comunicam uma mensagem de Deus para pessoas ou para um grupo de pessoas. Vejam como isso é importante entender. A variedade de línguas e a interpretação de línguas não está falando da linguagem sobrenatural do falar em línguas, tá? Isso é outro tema e nós vamos abordar num próximo vídeo. Nós faremos um vídeo só sobre o falar em línguas e nós vamos abordar isso. Mas por hora, o que nós vamos falar aqui é a variedade de línguas é uma mensagem vindo do céu por parte do Senhor e que precisa uma manifestação de uma interpretação, de alguém entender essa mensagem e comunicar para outra pessoa ou para um grupo de pessoas. Ela pode se manifestar, a variedade e a interpretação pode se manifestar numa só pessoa, mas também pode se manifestar com uma pessoa falando em línguas estranhas e outra pessoa interpretando. Eu já tive a oportunidade de ver isso e é maravilhoso. É uma mensagem com um teor profético, na mesma linha da palavra profética. Então esses são os 9 dons do Espírito citados em Coríntios capítulo 12, e aí você pode dizer, mas existem mais dons? Olha, existem os ministérios, que são os 5 ministérios, e existem as operações, existem os ofícios ministeriais dentro da igreja. Mas dons do Espírito são apenas esses 9 que a palavra nos fala. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo é quem distribui esses dons. E eu quero terminar falando uma coisa muito importante, uma recomendação que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, não negligencie
o dom que está sobre você. E essa palavra precisa estar no meu e no teu coração. Eu quero terminar dizendo que há um dom todo especial, há um dom sobrenatural para se mover na sua vida. E o Espírito Santo quer te usar poderosamente, então não negligencie. Busque a presença do Senhor, busque os dons do Espírito. O Senhor quer continuar realizando obras, quer continuar realizando milagres através de você. Ele quer que você ande no Espírito. E a Bíblia vai dizer, busque com zelo os melhores dons. A Bíblia vai falar sobre progredir, diz lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também, vocês vistos que desejem dons espirituais e procurem progredir para a edificação na igreja. Desejar é muito importante. Se você não desejar os dons espirituais, possivelmente eles não vão se manifestar na sua vida. Você precisa desejar, você precisa querer servir e querer que o Espírito Santo te use com esses dons. E também fala sobre progredir. Ninguém nasce sabendo alguma coisa. Tudo nós treinamos, tudo nós aperfeiçoamos. E como nós aperfeiçoamos dons? Usando eles. Não existe outra forma. Treinando eles. Um jogador de futebol se torna um bom jogador de futebol treinando. E o Espírito Santo quer te usar dessa maneira. E o Espírito Santo quer mover sobre a sua vida dessa maneira. Então não negligencie. Creia, né, que o Senhor quer te usar, que o Espírito Santo quer se mover sobre a sua vida e operar algo extraordinário através dos dons do Espírito e através de você.